Ângela, da etnia Baré, moradora da terra indígena Quaquamarapitana. Então venho aqui mais uma vez falar sobre um novo tema. É um tema também muito preocupante, é um tema que nós, como mulheres indígenas, estamos nessa luta, que se chama vulnerabilidade das mulheres indígenas durante a pandemia. Então, o que se chama para nós vulnerabilidade como mulheres indígenas, como povos originários, aqui do território Rio Negro? Atualmente, estou atuando como coordenadora do Departamento de Mulheres, representando as mulheres indígenas do Rio Negro, do município de Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira. Temos 9 terras indígenas e temos 750 comunidades. Então, nesse momento da pandemia, nós, como mulheres, estamos nessa luta, na nossa existência, na nossa resistência também. Porque há mais de 520 anos nós estamos lutando, não só contra a pandemia, mas contra a mineração, invasão dos territórios, contra as políticas públicas que não são favoráveis à população indígena, às mulheres indígenas. Lutando para quê? Para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que as nossas juventude, as nossas crianças, daqui a 500 anos, também continuem falando a nossa língua, continuam salvando os nossos territórios, os lugares sagrados, a água, as nossas origens como população indígena. Então, durante a pandemia, isso mostrou que nós, povos indígenas, precisamos mais uma vez nos unir e lutar pela nossa vida. A gente já estava lutando pelo nosso território, estávamos lutando mais de 520 anos para salvar nossos territórios, a demarcação das terras indígenas. Então, com essa pandemia ficou muito mais difícil, porque é uma coisa que não está atingindo somente as mulheres indígenas ou a população indígena. Então, ele vem atingindo o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então, a gente se sente cada vez mais sufocado a nossa existência, porque é uma coisa que tem que ter um plano para atender a população indígena, mas como a gente já não tem muitas políticas públicas voltadas à população indígena, então a gente se sente mais vulneráveis, a gente se sente com medo, a gente se sente sozinho, a gente se sente desesperado. Cada vida que se vai é uma preocupação, porque a vida que se vai nesse momento é a vida de uma família, é a vida de um povo, é a vida de um território. Então a gente fica nesse desespero e de dizer para as nossas crianças, para os nossos jovens, que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa mais uma vez estar nessa luta e precisamos nos unir povos indígenas para que a gente possa lutar pelos nossos povos, né? Pelo nosso povo. Por exemplo, nós aqui no Rio Negro temos 23 povos: Guaniba, Tucano, Anano, Tariano, Baré, Curipaco e entre outros. E mais de 16 línguas faladas. E nós temos 4 línguas cooficiais. Então, isso faz com que a gente possa mostrar que a gente está nessa luta, que a gente está nessa resistência e que nós estamos passando por um momento difícil, que se chama essa palavra vulnerabilidade. Nós precisamos que os nossos governantes tenham um olhar diferenciado e tenham um olhar específico para a população indígena e que possa atender às dificuldades dos povos indígenas conforme a sua cultura, conforme o seu território. Porque para atender a população indígena, nós precisamos entender, primeiramente, a especificidade de cada povo, a origem de cada povo, a localização de cada povo. Então, isso faz com que a gente não possa ter somente uma linha de ação voltada para atender todas as populações, mas sim várias linhas de ações que possam realmente ajudar esses povos, nós mulheres indígenas, mais uma vez nessa resistência, nessa luta contra essa pandemia. É isso que eu entendo pela palavra vulnerabilidade que a gente, povos indígenas, mulheres indígenas, estão passando nesse momento. Então, as nossas formas de resistência como mulher indígena
Eu coloquei no primeiro momento, né, que nós temos 520 anos de resistência. Então, durante essa pandemia, eu quero contar um pouco o que foi feito para que a gente possa continuar nessa resistência, mais uma vez, contra essa nova doença que está aí nesta sociedade e chegando nos nossos territórios indígenas. Então, nós, mulheres indígenas, a coordenadora Janete, da etnia Dessana, e Elisângela, que sou eu, nós organizamos uma campanha de solidariedade, ser lançado na internet. Através disso, a gente pedia a ajuda para outras mulheres, para outros povos, para outros países, para a gente fazer a distribuição das cestas básicas, material de higiene e fabricação das máscaras caseiras a serem distribuídas nos territórios indígenas. Então, essa foi a nossa forma de resistência. Além de ser essa forma de resistência do mundo da atualidade, nós também fizemos a nossa resistência do mundo da resistência indígena tradicional, que é o uso dos conhecimentos indígenas pela população indígena do Rio Negro. As pessoas mais principais, os seres humanos mais principais da resistência durante a pandemia foram as mulheres, porque as mulheres que cuidavam das crianças, dos velhos, dos territórios, da família. Então, as mulheres que fabricavam chá, fabricavam banho, faziam defumação para as crianças, para a família. Então, elas estavam mostrando nesse momento, mais uma vez, a resistência dela para salvar a vida dela, para salvar a população dela. Então, com esses chás que nós fabricava, a gente ia fortalecendo outras mulheres perguntavam: o que você fez? Eu fiz isso, fiz chá de jambu. O que você fez? Eu fiz chá de carapanaúba. O que você fez? Eu estou fazendo chá de saracura. Então, a gente foi fazendo esse intercâmbio entre as mulheres e repassando para que elas possam distribuir para os filhos dela, distribuir para a comunidade dela, distribuir para os territórios delas. Então, nesse momento, nós sentimos que a gente estava fazendo mais uma vez a nossa forma de resistência para salvar a vidas indígenas. Então, até nesse momento, como todos sabem, que nós não conseguimos encontrar um medicamento para combate dessa doença, um remédio ocidental que possa realmente tirar essa doença da nossa sociedade, dos territórios indígenas. Mas nós estamos resistindo, nós estamos usando os conhecimentos indígenas, não está sendo fácil, porque essa doença não está passando de uma hora para outra. A gente chama que nós estamos fazendo o nosso resguardo nos nossos territórios, mas está difícil porque nós, povos indígenas, acreditamos que essa doença não se desloca somente pelos seres humanos, ela se desloca através de chuva, através do vento. Então, isso que nós acreditamos como povos indígenas. Então, a gente sente que a gente não tem como fazer realmente o grande isolamento social que se chama, mas nós estamos resguardando através do nosso conhecimento indígena, que é o nosso benzimento, que é a nossa defumação, que são nossos banhos caseiros, e isso que a gente está fazendo mais uma vez nesse momento, e mostrando também para a sociedade que nós precisamos nos unir mais, que nós precisamos ter solidariedades indígenas, não somente indígenas, mas de mulheres negras, de mulheres quilombolas, de mulheres ribeirinhas. Nos juntarmos mais uma vez, de fazer trocas de conhecimentos indígenas, fazer mais essas experiências com conhecimentos indígenas, tirado da floresta, tirado das águas, tirado do sol, tirado de todas as coisas que nós acreditamos, porque nós acreditamos muito no universo indígena, na floresta, por isso que nós falamos floresta é a nossa casa, floresta é a nossa mãe, lá que estão nossos governantes, isso que nós povos indígenas sempre colocamos. Por que que nós colocamos isso? Porque lá que nós tiramos a nossa comida, lá que nós tiramos o nosso sustento, e nesse momento é nesse lugar que a gente está tirando a nossa cura, a nossa resistência está na floresta, por isso que nós lutamos muito para que possam manter os territórios indígenas demarcados, para que a gente possa manter a nossa água limpa, para que a gente possa manter a nossa natureza, os nossos animais, porque acreditamos que somos dessa terra, que somos das florestas, que somos da lua, que somos do sol. É lá que se encontra o nosso espírito de indígena, a luta é de lá. Eles que nos dão força, eles que nos dão
essa resistência, esse ânimo para lutar mais uma vez durante essa pandemia. Então é esse que a gente fala, né, forma de resistir. Então, forma de resistir é isso que nós, povos indígenas, estamos fazendo. Por exemplo, no nosso município foi criado comitês, né, contra o combate à Covid, envolvendo várias outras instituições, para que a gente possa mobilizar que essas instituições sejam sensibilizadas com as causas indígenas, com a população indígena. Então, nesse momento, continuamos tendo esse comitê, nessa luta também, nessa resistência que não está sendo fácil. Então, essa pandemia está chegando aqui dentro dos territórios de uma forma bem diferente, né? Não como a gente está vendo, sendo divulgado em jornais, em grande revista, nas internet. Então, ele está chegando uma forma que não está sendo muito fácil para nós povos indígenas, mas a gente estamos aí na luta, estamos aí nessa resistência, e agradecer a todas as instituições que são a favor da população indígena, das mulheres indígenas, dos povos originários. Então é isso que eu quero contar um pouco da nossa resistência, e quem quiser ajudar as mulheres do Rio Negro, nós temos lá a campanha Rio Negro Nós Cuidamos, entre lá no site, ajude-nos, porque assim podemos chegar nos territórios Baniwa, no território Curipaco, no território Tuiuca, no território Anano, no território Dessano, no território Baré, no território Yanomami. Então ajude-nos mais uma vez essa forma de nossa resistência, e dizer para vocês que estamos aqui na luta, resistindo mais uma vez, para que a gente possa contar nossas histórias, contar para os filhos nossos artesanatos, nossas lendas e os nossos lugares sagrados. Então, de dizer também para vocês que estão nos assistindo, né, que está aí conhecendo, como eu já me apresentei, né, sou Elisângela, e eu quero falar um pouco também dos povos Baré, né, que somos nós aqui do território de São Gabriel da Cachoeira. Todos vocês sabem que São Gabriel da Cachoeira é o município mais indígena do Brasil. Foi o primeiro município também a oficializar a língua indígena como língua materna, língua daqui da nosso território. Então, quero dizer também para vocês e mostrar esse livro, né, como que nós mulheres somos resistentes, não somente à pandemia, mas também durante a nossa vida de mulher indígena. Então, esse livro é um livro dos Baré, conta a nossa história, conta a nossa cultura, conta a nossa resistência. Então, essa mulher que está aqui, ela representa todas as mulheres, né? Não só mulher Baré, mas as mulheres do Rio Negro. Então, eu quero também dizer para vocês que, como povos indígenas, a gente está nessa luta, né? E como mulher indígena, a gente está nessa luta novamente. De dizer que vocês precisam conhecer mais, a sociedade precisa conhecer realmente a população indígena, precisa realmente estar junto com as causas indígenas, porque nós indígenas não estamos só passando por esse tempo da vulnerabilidade indígena da pandemia, mas a gente sofre muitas ameaças. Então, povos indígenas ficam na luta para marcar uma terra para que eles possam lá criar as famílias, criar sua cultura, valorizar a cultura deles, porque a gente fica ameaçado o tempo inteiro. Então, a gente também quer dizer que durante essa pandemia também teve bastante alto índice de violência contra as mulheres, não mulheres indígenas, mas mulheres brancas, todas as outras mulheres. E nós também estamos nessa palavra, né, de conscientizar, de ajudar umas com a outra, de dizer para as mulheres indígenas que vocês não estão sozinhas, nós estamos juntas, que nós precisamos dar mais as mãos, que nós precisamos fazer uma grande teia de aranha, de nos unificar mais, de lutar mais juntos, de compartilhar, de nos fortalecer, porque juntas nós se sentimos mais fortalecidas, juntas nós se sentimos mais grandes, maiores, como se fosse uma água, como se fosse uma floresta. Então, como sempre fala o ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, nós precisamos nos juntar mais, nós precisamos estar juntos, trabalhando, fortalecendo, respeitando, sonhando, né? Para que a gente possa mais uma vez vencer essa doença que está nesse território, nesse mundo e nesse planeta, nesse Brasil também. Né? Eu quero também dizer que nós, Baré,
né, e povos indígenas, sonhamos muito com um mundo melhor, com a educação melhor. Porque não está sendo fácil, os filhos do branco estão estudando via online. E nosso filho? Como que está filho do índio? Que está lá na terra indígena Alto Rio Negro, terra indígena Yanomami, terra indígena Balaio, terra indígena Cueca-Marabitana, terra indígena Uinoixi, terra indígena Médio Rio Negro 1, Médio Rio Negro 2. Como que está meu filho nesse momento? Né? Será que ele está estudando? Será que ele não está estudando? Será que filho do índio daqui a 2 anos, 3 anos vai ter direito de estar na universidade? Vai estar com aquela idade certa de estar na escola? Claro que não. Então eu quero dizer para vocês também que a gente está nessa luta, que os nossos governantes possam ter esse olhar diferenciado de dizer que não só um momento de lutar pela saúde, mas é o momento de pensar em novas políticas públicas que possa atender essa população que está passando por essa vulnerabilidade hoje. Vulnerabilidade na saúde, vulnerabilidade nas políticas públicas, que é políticas públicas que vocês chamam de saúde, educação e geração de renda. Né? Então, eu quero dizer também que o auxílio emergencial não está atendendo toda a população indígena. Não está atendendo todas as mulheres indígenas, porque um auxílio emergencial foi pensado para o mundo moderno, não para os povos indígenas. Porque para acessar auxílio emergencial precisa do celular, precisa do e-mail, precisa da internet. Isso nós, povos indígenas, não temos no nosso território. Então, nós temos no nosso território água, peixe, floresta, essas coisas nós temos. Nós não temos essas coisas que às vezes o ser humano pensa, não, vou fazer essa política, vai atender toda a população indígena, mas não está. Então, isso que eu quero ressaltar também para vocês e dizer que nós também estamos aí lutando para que a nossa população possa continuar viva hoje, amanhã e depois. Agradecer a todos e a todas por estar me assistindo. Em qualquer coisa estou à disposição. Agradecer às mulheres do ONU, mulheres que estão aí entrando em contato comigo. Agradecer a Fabiana, que está todos os dias pedindo para que eu possa gravar esse vídeo. Esse vídeo está sendo feito em casa. Tentei fazer um na minha instituição, não deu certo. Espero que eu possa conseguir enviar para vocês poderem editar esse vídeo. Muito obrigado. Cuecatura até a viagem. Ayonte.